Salve galera, Darth Vader na área, trazendo o segundo vídeo aqui sobre odds do canal, o segundo vídeo dos conceitos básicos, né? Hoje a gente vai fazer a parte 2 sobre as odds, a parte prática. No vídeo anterior a gente falou sobre a teoria por trás delas, né? Como que se calcula, como que utiliza e os diferentes tipos de odds. E hoje eu vou trazer a parte prática, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de quando a gente aplica pot odds, de quando a gente aplica implied odds e de quando que a gente aplica reverse implied odds. No caso aqui eu trouxe 3 mãos diferentes, são mãos que eu criei aleatoriamente da minha cabeça, essas mãos aqui não existem, mas eu acredito que vai ilustrar muito bem o conceito para vocês. Então bora para lá. Parte 2, né, exercício prático. Agora a gente vai ver pot odds. Então, eu acho que essa aqui é uma maneira interessante de escrever a mão, eu diria que é um bom hábito. Vocês até lerem as mãos dessa maneira aqui, fortalece a parte matemática do jogo, sabe? Acho que é interessante. Então aqui a gente está numa situação que a gente está no botão, a gente tem as valetes de copas e a gente está confrontando um raise do hijack. Qual que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando chega em gap até o hijack, o cutoff folder, e a gente está no botão com as valete de copas, ou qualquer outra mão. Quais que são as pot odds? Assim como eu já tinha dado no exemplo da primeira parte teórica, a gente chegou à conclusão que diante de um raise de 2.5, a gente tem aproximadamente 38% de pot odds. Então, o que a gente pensa aqui agora? Qual que é o range do hijack de open raise? O range dele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai dar open com 2/2+, todos os pares, né? Todos os ases suited, rei 4 suited mais. Ele vai dar open raise com um range relativamente amplo. E como é que a gente vai saber a amplitude desse range? A gente vai utilizar o Power Equilab. Então vamos colocar ali MP3, o range dele é esse aqui. E a gente quer descobrir a equidade do nosso combo versus esse range, para a gente saber se a gente tem força para pagar essa aposta ou não. Colocamos ali o As Valete, pode ser de qualquer naipe, não faz diferença. E a gente descobre que a gente tem exatamente 57,61% de pot odds. Ou seja, a gente pode pagar essa aposta de 2.5 do hijack de maneira lucrativa no longo prazo. Por a gente exceder muito as pot odds, a gente pode até pensar em dar raise e colocar essa mão no nosso range de tribet por blefe. Enfim, no caso aqui a gente opta pelo call e aí vem no flop 8 de copas, 4 de copas, rei de paus. O hijack continua apostando, né? Faz uma c-bet de 4,5 num pote que tem 6,5. E aí a gente se pergunta, quais são as nossas pot odds? Aplicando a fórmula aqui, a gente chega à conclusão que nossas pot odds são de 40,9%. Ok. Agora, vamos pensar no range do hijack, o que ele c-beta daquele range por valor e por blefe. Como é um board rei high, teoricamente ele tende a c-betar quase que o range inteiro, mesmo que fora de posição, porque o hijack tem uma vantagem de range muito grande quando o cutoff ou o botão só dá um call na aposta dele pré-flop. Então, de maneira geral, o range de valor do hijack é esse aqui, ó. O hijack vai ter de valor overpair, né? Trinca, 2P. Deixa eu só colocar o board aqui para ficar mais claro. Bora lá analisar. Então o valor bruto dele aqui é que ele sempre vai ser beta por valor. Overpair, rei, rei 8, rei 4, trincas, obviamente. Não acredito que ele vai jogar check raise no spot com trincas. 8x por proteção, né? Principalmente esse asa aqui. 8,7, acredito que 8,6 também. 8,4 ele dificilmente vai ter no range dele, né? E 4x também por proteção, para negar equidade.
e os Azi-Rei, obviamente. Rei X aqui, eu acredito que esse Rei 9 pode ser que ele jogue check call. Eu diria que é mais fácil ele betar do que ir jogar check call com esses reis bem fracos. Acredito que esse reis offs aqui ele vai para bet sempre para proteger a equidade dele. Enfim, o range de valor dele é esse, né? Aproximadamente 39,55. Vamos dar uma verificada aqui. Aqui acabou sendo 45, eu vou colocar alguns combos a mais. Esqueci desse 53. 8, 4, 4, Azi 8, Rei 4, Rei X. Eu diria que o range de valor dele é basicamente esse mesmo. 40% ali. E também aqui ele pode ser que ele opte por apostar por protection, né? Vai negar um pouco de equidade. E essas outras mãos aqui de valor médio eu acredito que ele vai dar check. Depois eu vou acabar tirando elas do range aqui. Vamos colocar o bluff. Eu acredito que ele vai betar por bluff sempre esse tipo de mão, que tem possibilidade de sequência, backdoor de flush. No turn, né? Obviamente. Esses bluffs bem óbvios aqui. Acredito que até 5-3 ele vai para uma aposta. 9-7. Vamos ver aqui. Aze dama, Aze 7, Aze 5, né? Esqueci de colocar esses ases, porque tem backdoor de sequência. Dama 10, vala 10 mais. 9-7 suited, 7-5 suited, 7-6 suited, 6-5 suited. Então, assim, são bluffs bem óbvios que ele vai ter. E olha que esse é um range relativamente tight de bluff. Poderia colocar até mãos tipo dama 9, vala 9, 10 e 9. Mas eu acredito que a tendência do field é não transformar isso em bluff. A galera fica um pouco perdida. Então, a gente pode pegar e tirar essas mãos, né, que a gente acreditaria que ele jogaria de check. Então a gente meio que desconsidera. Essa fileira do 9 aqui, esse 9x mais fraco. 17, acredito que isso aqui ele vai de check mesmo. Esses ases. E basicamente o range dele de c-bet é esse aqui. Vamos aplicar. E nesse board, nosso Aze Vala tem 55%. E as nossas pot odds são de 40% nesse flop, né? Então a gente excede bem a pot odds. Eu acredito que é um call não justo, mas até obrigatório. Porque eu acredito que dando raise aí, dificilmente a gente faz ele foldar uma mão melhor do que a nossa, né? Acredito que até com rei X fraco ele continue. Porque ele ainda assim vai ter alguns backdoor de flush, backdoor de sequência. Então, foi esse o spot de pot odds. Espero que tenha ficado bem claro. O que eu quero que vocês entendam aqui? O nosso Aze Valete, mesmo versus o range dele que tem muito valor, ainda tem força suficiente para pagar uma aposta alta. Então, teoricamente, o call é bom. Da raise também pode ser bom, depende do perfil do vilão. Mas o importante é que vocês saibam que o fold aqui é impossível. Não existe dar fold nesse spot. Espero que tenha ficado claro aí a parte de pot odds, né? O exemplo aí. Achei que fica bem simples. A gente tem equidade suficiente, né? A gente tem boas pot odds. Então a gente pode pegar e dar call tranquilo nesse tipo de mão com o flush draw nuts, mesmo sem ter hitado alguma coisa. Agora eu vou passar para vocês aqui um exemplo de implied odds. E no seguinte exemplo a gente está no small blind com 9-9 e a gente está confrontando um raise do TG. O TG abriu 2,5, todo mundo deu fold, hero call.
porque a gente tem 38% de pot odds e o Big Blind deu fold. Voltando na mesma linha, né? Qual que é o range do TG no pré-flop? É um range um pouco mais tight, né? Sem dúvida. O TG dificilmente vai ter posição. Então o range do TG vai ser esse aqui. E a gente tem o nosso 9-9 lá, de ouros e de paus, do small blind. Ouros e paus. Vamos calcular aqui, 58% versus o range dele. A gente precisa só de 38% de equidade, né? É um call bem óbvio. A gente nem precisa ficar transformando em blefe. Talvez, se for um cara muito loose, a gente pode colocar uma frequência ali explorativa de possível tribet, mas diria que o call é uma jogada bem standard. Aí ok, o TG abriu, a gente deu o call lá do small blind, vem esse flop. As, 8 e 3, com flush draw de ouros e o as de copas. O TG aposta 3, aposta meio pote ali num pote de 6. Quais são os nossos spot odds? A gente vai fazer a continha, né? Dividir o valor da aposta pelo valor futuro do pote, a gente chega na conclusão que a gente precisa de 33% de pot odds para o nosso call ser lucrativo. Assim como no board Rei High, teoricamente, num board Ace High, o cara vai se betar o range inteiro, ainda mais jogando do TG versus o Big Blind. Então, o que a gente coloca no range dele quando ele se beta aqui? A gente vai colocar esse tipo de mão aqui, ó. O que ele se beta por valor ou por proteção? Todos os pares, sem dúvida, já que ele tem uma vantagem de range muito grande. A gente pode colocar aqui todos os pares em verde. Os As e X, né? Acredito. Pelo menos esses As mais fortes aqui ele tende a apostar numa frequência bem alta. Vamos ver mais ali. As E8 aqui e as E3, né? Porque é 2P. E pode ser que ele opte por checar, porque a mão dele nem sempre precisa de tanta proteção com esses ases fracos, né? Então acho que é até possível ter uma frequência de check ali com esses ases fracos, sim. Coloquei que às vezes aqui ele se abeta o As e Rei, mas vou colocar que ele se abeta sempre. Não vejo muito problema não. Ok, vai apostar com uns As e X mesmo. Coloquei aqui 50%. Acho que é válido colocar aqui e até vocês visualizam mesmo da maneira efetiva. Esses As aqui, que por exemplo ele não vai ter backdoor flush, ele precisa de alguma proteção, então ele tende a acabar apostando mesmo. Bom, basicamente o range de valor dele é esse, é basicamente composto de ases e pares, que pedem por proteção num board com flush draw, né? E o que ele aposta por blefe? Aqui já tem mãos bem óbvias, né? Qualquer mão que tenha backdoor, eu acredito que ele vai apostar sempre. No caso aqui, todos os 6, todas essas damas, valete, tudo isso aqui. Eu acredito que ele continua com o range inteiro. A gente pode até considerar que ele vai de check com esses suited connectors baixo, porque ele bloqueia uma parte do range de call do SB, né? Se o SB tiver inventado de dar call com esse tipo de mão. Na real entra. E ele dá check com essas outras mãos, tipo rei, dama, off, sabe? Esqueci de colocar os As e X aqui, peço desculpas. Acredito que ele vai de check com rei, dama, off e com essas mãos que tá 50% em branco, porque ou não precisa de proteção ou tem flush draw, sabe? O As e Rei, por exemplo, não precisa de tanta proteção. Então, o que sobra do range dele? Se a gente acredita que 50% das... que dificilmente ele vai ter rei, dama, ele vai ter muito mais As e X e pares, a gente vai fazer o seguinte.
a gente vai vir aqui, pegar esses ases fracos e balancear, né? São os ases que a gente acredita que ele aposta algumas vezes só, não 100%. E o ase rei, acredito que o ase rei off ele vai para bet sempre. Vou tirar o rei dama ali. Bom, o range dele é esse mesmo. Os ases fracos ele está dando check ali. E agora a gente vai calcular as nossas pot odds nesse board aqui. Então nesse board, as 8, 3 com flush draw, a nossa mão perde um pouco de equidade, né? Por causa do as, ele já tinha vantagem de range pré-flop, a vantagem de range se concluiu no flop. Então a gente perde um pouco de equidade ali, mas ainda assim a gente ganha de uma parte do range dele. Nesse flop a gente tem 33%, né? Então assim, é um call ok, é um call obrigatório, na real. É um call obrigatório, a gente tem que sempre pagar, porque ele vai ter pares piores e blefs. Porém, ainda assim, por que a gente tem que pagar? Porque nesse spot em específico, a gente tem uma situação na qual, se a gente acertar um 9 e esse cara estiver se betando com rei-rei, se missar river ou completar draws, a gente pode continuar pagando, que o cara tende a conseguir continuar colocando fichas no pote com mãos piores, com ase-rei, por exemplo. Se ele está apostando com ase-rei e vem um rei no river e vem um 9 no turn e um rei no river, pra gente é maravilhoso. A gente pode até pensar em dar raise, porque dificilmente ele vai dar a trinca na nossa mão. Então, a situação é basicamente essa. Diante de uma aposta de meio pote, a gente tem 43% de equidade com, muitas vezes, algo menos que o segundo par. Teoricamente, segundo par, né? Da mesa. E a gente pode pegar e dar call bem tranquilo, esperando que a gente vá acertar um 9 no turn, esperando que quando a gente der call, o vilão tenda a dar check em alguns turns que favoreçam mais o nosso range. E assim a gente vai moldando o nosso jogo. Então, eu diria que é um call bem tranquilo. Essa é uma situação que a gente tem implied odds, tá, gente? Estamos em situação de implied odds do SB versus o TG. A gente tem equidade suficiente para correr atrás de out, porque ainda que a mão do oponente melhore no river, a gente vai ter uma mão muito forte. E mesmo que ele jogue de check-check, ainda a gente vai ter muito valor de showdown, porque ele está betando com todos os pares para proteger a mão dele. Aqui a gente agora vai ver uma situação de reverse implied odds. A gente está no botão com 6 e 5 de paus e a gente está enfrentando o Big Blind num pote tribetado. O que aconteceu aqui? O TG, todo mundo foldou, né? A gente deu raise para 3 BB do button, SB fold. O Big Blind deu uma tribet para 12 e a gente só pagou a aposta. Porque a gente precisava de 36%, a gente precisava de 36% de equidade para o nosso call ser bom no longo prazo. Vou mostrar para vocês aqui o cálculo, ó, por exemplo. O range, qual que é o range de tribet do Big Blind pré-flop versus o button? Acredito que o range dele vai ser mais ou menos isso aqui. Ó. É um range tight, mas que ainda tem blefs. Ok? Vou limpar tudo aqui. Então o range do BB é esse. E a gente tem 6 e 5 de paus. Pré-flop, a gente tem 31% de equidade. Vamos ver se foi certinho aqui. O range dele é esse mesmo. A gente tem 31% de equidade versus o range dele. Aqui a gente já está numa situação de reverse implied odds, né? Então a gente poderia pegar e acabar foldando
o nosso bottom do range. Mas nessa situação em específico aqui, como o Big Blind tende a ter um range muito polarizado, ainda mais versus o button, que vai ser um range muito amplo também, né? A gente pode pegar e dar call, e se a gente acreditar que leve alguma vantagem no pós-flop, a gente pode pegar e adaptar e até dar call com a mão de EV negativo. E aí, ok. Aí vem um flop. Dama 4-7-6. Que nos dá duas pontas. Só que a gente não tem backdoor de flush. E diante de uma aposta, de uma c-bet de 16,5, que é uma aposta relativamente baixa, né? Num pot que tem 41 blinds, a gente precisa de 28% de equidade. E qual que é o range que o Big Blind c-beta nesse flop? Eu acredito que seja esse aqui, ó. Daquele range dele. O que sobra? O valor? Vamos colocar aqui por valor. Eu acredito que ele c-beta todos os pares, porque teoricamente ele tem uma vantagem de range muito grande. Ele precisa de alguma proteção contra overcards, então acredito que até 9-9 ele c-beta. Top pair ele c-beta sem dúvida. 2P sem dúvida. Segundo par sem dúvida. 2P não, né? No caso aqui o terceiro par. Sem dúvida eu acredito que ele aposta para proteger a mão dele. E o segundo par aqui com o que é razoável. E agora, o que ele aposta por blefe? Eu acredito que o range inteiro. Por que ele aposta com as e rei suited? Porque ele pode ter backdoor de flush, ele bloqueia mãos tipo rei, dama e as e dama. E isso é bom. Valete desce porque a mão dele vai jogar bem, né, no turn, vai ter muito runout bom pro valete 10, e ele pode colocar um 3-3, por exemplo, numa situação muito difícil. E acredito que essas mãos aqui, ele também joga de c-bet. Por mais que acredito que o as-rei na real realmente dê check ali, o as-rei off. É mais check do que bet. E o as-rei suited, acredito que ele vai betar numa frequência assim bem alta, apesar de eu ter colocado ali 50%. Como vocês podem ver aqui, né? Coloquei que o range de check dele tem 50% de as-rei suited e 50% de as-rei off. Mas isso aqui é um pouco diferente. Na real, 10% de as-rei off. Não, na real representa 10%. 50% de as-rei suited e 50% de as-rei off, que representam 10% desse range dele aqui. Então, tendo isso em vista, aqui, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui, ele tem 30% das vezes esses ases, e o resto ele continua se betando mesmo, por valor ou por blefe. Aqui, ok. Clicar. E nesse board, vamos ver se a gente ganha ou perde equidade. Claro que a gente ganha, né? Porque a gente tem duas pontas. A gente tem 36% de equity e 28% de pot odds. O que está acontecendo aqui, galera? Nesse spot, a gente tem uma situação realmente que é parecida com a primeira, só que dessa vez o nosso combo ele já era marginal desde o pré-flop. Apesar de ser um call close no pré-flop, a gente pode pagar esse call de maneira explorativa. Mas ainda assim é bom saber que está sendo amassado pelo range do vilão, porque o range dele é muito polarizado. Então, mesmo que a gente acerte essas duas pontas aí, se for, por exemplo, de copas, a gente já vai ficar numa situação difícil para pagar river, mesmo tendo posição. E apesar da gente ter posição, a gente não tem tanto incentivo para ficar pagando uma aposta para ter que acertar a mão, sabe? Então, quando no caso aparece o flush, nem nosso 8 nem nosso 3 vai ser tão bom. Porque o cara vai ter ainda todos os flushes, né? Que ele tende a apostar. Então, de maneira geral, esse tipo de mão
fraca, mesmo que jogada em posição, não necessariamente só fora de posição, vai deixar a gente vai colocar a gente numa situação complicada. A não ser que a gente faça uma sequência de paus, por exemplo, que missa o draw ali, e a gente pode pensar até em dar raise, né? Porque esse cara ainda vai ter um dama-dama lá que vai pagar se missar no river, acredito. E qual que é a conclusão que eu quero que vocês tenham dessa mão? A gente deve continuar na mão? Teoricamente, sim. Se a gente for calcular pot odds, colocar nossa equidade versus o range do vilão, o qual é justo. A gente até que excede bem a pot odds, né? A gente tem 37% de equidade e 28% de pot odds. Mas, de maneira explorativa, a gente pode overfoldar a nossa mão, seja no pré-flop ou até mesmo no flop. Se a gente optou por continuar na mão, por ter posição, e porque a gente acreditou que esse cara vai ter blefs mesmo no range dele, que a gente tem alguma vantagem no pós-flop que nos incentive a colocar a ficha no pot, né? E para adaptar a teoria, a gente faz dessa maneira. A gente tenta entender quando a gente tem implied odds e quando a gente tem reverse implied odds. Nesse caso em específico, a gente tem reverse implied odds porque a gente não tem draw de flush. E se não vier a nossa carta no turn, que seja qualquer 8 ou qualquer 3, a gente geralmente vai ter que foldar para uma aposta. Se vier um rei, se vier um valete, até um 10 se vier, é muito ruim pra gente. Se vier um 8, acredito que ainda assim é uma situação até pior, porque não muda muita coisa, né? O vilão tende a continuar apostando, principalmente se for um 8 de ouros ou de copas. E de maneira geral a gente pode pegar e overfoldar a nossa equidade, porque é uma equidade muito baixa ainda, sabe? A gente dificilmente vai conseguir realizar ela. E aqui a gente tem draws até para sequências maiores que a gente, né? Por exemplo, se esse cara tiver 8 e 9, se vier um 5 de copas e vier um 10 depois, a sequência dele também está escondida. Então, esse sim é um caso que a gente tem reverse implied odds, ok? Espero que tenha ficado claro aí, que vocês tenham gostado. É um pouco chato mesmo isso, é um pouco maçante, mas é primordial estudar, entender isso, ver na prática ali o que está acontecendo, como que o range se comporta e como que as equidades vão mudando, porque é o início para a gente começar a corrigir pequenos erros no nosso jogo e tentar deixar nosso jogo um pouco mais lucrativo e menos explorável. Porque só de você não ser explorado já é um bom começo. A partir daí você pode querer começar a explorar, porque aí já é outra conversa, né? Então, é importante se entender a aplicação prática desses conceitos de pot odds, que eu passei para vocês, né? Passei um exemplo de pot odds, um de implied odds, um de reverse implied odds. Se tiver ficado alguma dúvida, volta no vídeo aí, pode me mandar mensagem que eu mando as anotações, explico, não tem problema nenhum, pode mandar uma mensagem no Instagram lá que eu explico isso aqui de novo se for necessário. Se tiver alguma mão aí que você tiver jogado, que está em dúvida se tem que dar call ou não na aposta, pode me mandar também, eu vou tentar montar com você ali no momento, no range do cara, a gente pensar sobre isso, beleza? Essa foi a parte prática. Espero que tenha ficado legal. Achei que ficou um pouco rápido, um pouco confuso, mas é assim mesmo. Com a evolução a gente vai entendendo um pouco mais e vocês vão ficando um pouco mais familiarizados com o uso do software, né? E o comportamento dos ranges e como que a equidade vai mudando, tá bom? A partir disso aí a gente vai tomando as melhores decisões no longo prazo, seja explorando ou sendo explorado, seja overfoldando, overbetando e tomando a melhor decisão entre as 3 decisões que a gente tem, né? Que é call, bet, raise ou fold. E a partir daí a gente vai moldando o nosso jogo e construindo uma base sólida para a gente poder justificar nossas ações. Beleza? Satisfação. Eu aguardo vocês aí. Se liga no desafio que está rolando lá na Twitch, o BR Challenge. E espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu.